Sejam todas e todas bem-vindas. Sou Bob Controversista. É um prazer receber vocês aqui para mais um episódio na TV Pangeia, né? O nosso tema hoje, nosso encontro, né? Para discutir, dialogar e aprender muito, né? Falar sobre a trajetória das mulheres no movimento negro. E para esse bate-papo, tenho a honra de lhe receber. Ieda, seja bem-vinda. Fala um pouco de você para nós. Obrigada, eu que agradeço esse convite e tenho aqui a grata satisfação de poder contar um pouco da nossa história e das histórias de muitas outras mulheres que estão movendo o mundo. Então, eu vou tentar, didaticamente, contar para vocês o que a gente vem fazendo ao longo de 504 anos de resistência nesse país. A tarefa não será fácil, lógico. Tem muitas outras mulheres que também poderão estar nos ajudando. Mas eu tenho certeza que hoje eu estou acompanhada de muita gente. Eu tenho na minha história muitas mulheres que já não estão conosco aqui fisicamente, mas que fizeram a diferença nas nossas vidas. E muitas outras que estão aqui e que estão fazendo a diferença em todos os espaços que nós estamos. É uma tarefa boa, é uma tarefa de uma mulher jovem como eu, de 55 anos, professora, eu sou educadora, né, Paulo Freireana, formada pela Universidade do Estado de Goiás, a PUC, e eu tenho orgulho de dizer que eu aprendi a ensinar as pessoas a dominar as letras. Eu acho que é um pouco disso que eu me sinto. E dominar as letras para conquistar o mundo. Então, eu fico muito nessa coisa. Sou mãe de 4 meninas, sou avó de uma menina, sou coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado agora, né, com a tarefa de conduzir esse trabalho no meio dessa pandemia, com essa violência que tem abatido o nosso país, né, tirando as nossas vidas, mas a tarefa de continuar respeitando e valorizando a Carta de Princípios do Movimento Negro Unificado e fazendo um trabalho de dar as mãos às outras entidades para a gente vencer o racismo e nos organizar para a gente vencer a violência contra as mulheres negras nesse país. Ieda, então eu vou começar a primeira provocação. Eu também sou da base freiriana, né? Tenho até aqui uma coisinha, vou te mostrar. Minha última aquisição de Paulo Freire, uma biobibliografia. Eu tenho esse livro, estou até olhando ali para saber onde é que ele está. Maravilhoso. Já li mais de uma vez. E parafraseando Paulo Freire, quando ele fala do inédito viável, ele fala dessa nossa transição do movimento de denúncia, e para a gente atingir essa praxe revolucionária, a gente tem que migrar para o anúncio. Então, a gente tem que denunciar anunciando e anunciar denunciando. Quando que você se percebe essa mulher potente que anuncia na denúncia e denuncia no anúncio? A minha trajetória é bacana porque eu sempre estava metida nas questões de reivindicação na escola, desde pequena, e assim, era organizando as coisas, então eu fui muito do grêmio estudantil, tanto quando eu cheguei no colégio, que eu fui fazer a 5ª série, nós nos organizamos e eu fui para o centro acadêmico nessa questão de melhorias do esporte para todo mundo. Nós morávamos num conjunto habitacional aqui em Goiânia e nós íamos sempre juntas
para a escola e voltávamos, a gente tinha muitas ideias. E lá a gente se organizou. Eu estou contando isso porque o envolvimento no movimento estudantil foi muito, mas muito potente para mim, né? E quando eu chego no Centro Cívico, que naquela época chamava Centro Cívico, e ele chamava Princesa Isabel, isso me causou um desconforto, porque eu vivia entendendo e aprendendo que ela não tinha colaborado muito com a nossa história, não tinha todo o contexto. E eu tentava o tempo todo modificar os nomes e convencer os meus pares de que era necessário a gente homenagear outras pessoas, como, por exemplo, homenagear um escritor negro, podia ser Machado de Assis, podia ser Zumbi dos Palmares, meus colegas sempre não concordavam com isso. Isso me incomodava muito. Eu acabei saindo da escola e a escola não mudou o centro cívico. E eu sempre dizia, o centro cívico que não tem nome, porque nós temos que mudar esse nome. Aí aprendi que não é só retirar o nome, mas de verdade, denunciar as mazelas e a organização. Quando eu chego no movimento negro, e que eu me deparo com essa organização, isso mais à frente, na universidade, porque durante todo o período do meu ensino médio eu me envolvi muito com a questão do movimento estudantil e esportivo, e tive vários embates e vários diálogos com as pessoas por conta do nosso pertencimento racial, mas não tinha um aprofundamento. Tinha aprofundamento em casa e em outros movimentos, mas não tinha um aprofundamento nos locais em que eu atuava como aluna e como esportista. Então, eu me deparo com aquela dúvida que as pessoas achavam que tinha que separar. Agora não é denúncia mais. Eu acho que não. Agora é a sequência da denúncia para o ataque ao racismo. Uma coisa é a gente anunciar o quanto o racismo é perverso e nos faz mal. E a outra coisa é nos organizarmos em bloco para acionar todos os meios que nós temos legais, né, para fazer com que aquilo cesse, que as pessoas possam ser punidas pelo ato de racismo que elas estão fazendo, e também avisar nos meios de comunicação que nós estamos sendo oprimidos e que existe pessoas fazendo esse trabalho, que é o trabalho da preservação do racismo que está na nossa estrutura, e não o contrário, daquilo que a gente está prevendo nas cartas de princípios, na nossa Constituição, em todos os locais onde as pessoas se dizem que existe uma igualdade, né, perante a lei, todos nós somos iguais, mas existia sempre a igualdade era para eles e para nós não sobrava absolutamente nada que não fosse a subserviência. Né? Aquela história de dizer que todos nós somos irmãos, mas os irmãos brancos chegam muito mais rápido e pegam tudo, todas as vagas, e nós ficamos aguardando a bondade dessas mesmas pessoas que dizem que são nossos irmãos, que são companheiros. Então, acaba isso. Né? Então, acho que eu não posso dizer para você da ruptura, mas posso dizer do engajamento e da percepção de que nós precisávamos denunciar e, na sequência, atacar. E o ataque era essa precisão de como iríamos fazer tudo isso para nós termos mais êxito e botar mais gente em conflito mental, no desconforto e na acusação policial de um crime que eles estão cometendo contra a população negra. Eu acho que isso é um pouco daquilo que a gente conseguiu fazer e tem que continuar conseguindo fazer, porque hoje nós temos uma situação em que nos leva a ter uma fumaça para dizer que racismo é coisa da nossa cabeça. Não é mesmo. E a partir dessa sua fala, eu fico pensando assim, Ieda, mãe de meninas, como que é esse confronto de gerações? E aí depois a gente vai falar um pouco mais dessas mulheres na história. Eu quero pegar um pouquinho da sua intimidade, entendeu? Tá bom. Eu te confesso que eu sempre me preparei para ser mãe de meninas.
E não que eu não Caprichou, quisesse então, né? meninos, mas eu tinha uma vontade de ter 6 filhas. Eu tive 3 e mora comigo uma sobrinha, que é minha filha, então eu tive 4. A Júlia foi gestada na mesma época que a minha filha primeira, a Naomi, e, e eu não tinha revelado para todo mundo que a Naomi seria Naomi. Eu sempre dizia que a Naomi seria Júlia. Naomi nasce dia 21 de fevereiro e Júlia nasce dia 25 de fevereiro. E aí a Naomi, eu revelo para todo mundo o nome da Naomi, que não era um segredo, é porque aquelas coisas da gente, da família, de brincar um pouco com essa coisa da barriga, de ser mãe. Eu fui mãe com 28 anos, 27 anos, numa gestação muito linda, maravilhosa, uma barriga muito esperada, e Júlia nasce, e a mãe da Júlia determina o nome dessa criança será Júlia. Então, é por isso que eu as trato como gêmeas, e são minhas filhas, e elas moram comigo. Né? Então, depois veio Nuala, depois veio a Naila, a última, a Naila. E eu sempre, naquela brincadeira, eu dizia para o meu companheiro que ele poderia determinar os nomes se fossem meninos. E eu ficaria com a parte das meninas. Já tinha todos os nomes na minha cabeça ou pesquisando alguns nomes. E ele dizia que se fosse menino, chamaria Jorge. Então, eu tenho 3 Jorge em casa, né? Que é a Naomi, a Nuala e a Naila, que são filhas dessa ligação com o pai das meninas, um mestre de capoeira conhecido aqui da cidade. E a Júlia, que foi o nome que a Naomi recebeu até o dia de nascer. Então, essa é um pouco da história de ter filhas. E eu sempre pensei coisas para que as minhas filhas pudessem saber do mundo para elas agirem. Isso não as livrou de ser vítima do preconceito, do racismo, das histórias nas escolas, mas isso, com certeza, a minha atuação e da minha família, do pai, de todo mundo, de não só proteger, mas de anunciar para elas que mundo nós estamos vivendo. Então, minhas filhas, elas puderam ter essa percepção, puderam ser muito cuidadas, puderam sempre entender da minha luta, da luta da minha geração, da geração dos meus pais, né, dos pais por parte do pai e da mãe, por parte do pai também, e dessa loucura que é viver num país onde você é negado o tempo todo. Mas eu tive a oportunidade de criá-las. A minha filha mais nova tem 21 anos. Então, não tem mistério. A minha neta tem 2. Então, o mundo está sendo mais bem preparado por nós para elas. E aí, sempre orientando, com nomes e com histórias e com contatos de algumas pessoas. Elas puderam conviver com Luísa. Luísa é a madrinha da minha filha mais nova, mas elas sempre souberam da Lélia, sempre souberam da Carolina Maria de Jesus, elas leram, elas sabem das músicas que a gente cantava, das composições, da Luísa Maim, de histórias de mulheres guerreiras, nós sempre contamos. E a possibilidade de saber naturalmente, de saber que nós somos frutos de lutas e de mulheres que fizeram a diferença. Então, eu nunca pude deixar de contar para ela da Teresa de Benguela, quem era, sabe, assim, mas não é uma coisa preparada, é justamente para naturalizar as nossas conquistas e nossas lutas. Hoje eu tenho uma filha que é pedagoga, uma outra filha que está fazendo arquitetura, que se organiza e é uma menina que tem um contato com a Dulce Pereira, porque também é arquiteta, e tem um trabalho voltado para a organização da geografia, da arquitetura no mundo, através dos olhares de pessoas negras, e não fechando os olhos para as outras questões do mundo, mas se localizando em algum lugar. E a Naomi, design gráfico, que trabalha toda essa possibilidade que nós temos da criação para o trabalho da luta antirracista. E isso
não é por acaso, mas é uma coisa trabalhada para que elas pudessem entender que a posição delas assumida no mundo precisa ser da defesa do nosso pertencimento racial, mas que tem que estar colocada no mundo para discutir. Eu quero te dar só um exemplo, se eu posso, nessa coisa da intimidade. Minha filha, ela estudou no IF Goiano, e estava tendo uma situação na sala de aula de assédio do professor, de racismo mesmo, né? Porque ele estava usando os termos que estava oprimindo as alunas negras. Minha filha sai da sala correndo, ela aciona o celular, que não podia ficar ligado, e diz: mãe, nós estamos sendo vítimas de racismo. O que eu faço? Eu falei: vai para cima do professor. Chama todo mundo e grita, diz que vocês vão para falar na coordenação, e eu estou indo para aí. Não deixa passar, porque esse professor precisa aprender algumas coisas que vocês estão sendo feridas. Ele pode ser que ele não tenha a ideia do que ele está falando. Elas fizeram isso. E eu fui para lá, porque eu tinha que dar apoio, né? Chegamos lá, conversamos, o professor pediu desculpa, ele viu que realmente... Sabe aquela coisa de naturalizar as piadinhas, do cabelo que é crespo, mas aí o cara fala aquelas coisas todas, e aí ela, com muito medo, mas ela pediu apoio. Eu acho bacana isso, porque quando você pede apoio, você está dizendo: eu estou em sofrimento, eu tenho alguém para corrigir, e nós fizemos um debate intenso depois na escola, e esse professor agradeceu, porque ele não percebia, sabe, não percebeu isso, não teve que mandar prender, não teve que chamar a polícia, não teve que ir para... Mas teve a ação pedagógica das alunas que estavam em sofrimento. E aí eu acho que isso ficou pedagogicamente dito e escrito numa história de que, quando eu cheguei lá, eu não cheguei lá para tirar a minha filha da escola, porque é uma escola boa. Eu cheguei lá para dizer: isso não pode acontecer entre nós. Eu sou professora, ela é aluna. Então, eu falo assim, então, essas coisas, essa cumplicidade entre nós, existe muito. Então, um pouco da intimidade da mãe, da mulher, que é o tempo todo, 24 horas, lutando contra o racismo e sabendo que o mundo é perverso, muito perverso. Como que o MNU chega na sua vida? Eu estava na universidade, né? Eu passei em pedagogia para uma universidade particular, porque eu já trabalhava na escola, eu já dava aula, e eu não tinha oportunidade de estudar de dia, mesmo com meu pai e minha mãe estabelecendo uma relação com a gente, mas eu queria trabalhar, e trabalhava numa escola de dia, e fui à noite para essa universidade, a PUC, Goiás. Eu cheguei na PUC, eu, logicamente, me organizei no movimento estudantil, né, DCE, Centro Acadêmico, e eu conheci uma pessoa chamada Silvani Euclênio, que fez a diferença na minha vida. Silvani conheceu o MNU e ela estava tentando fazer um núcleo em Goiás. E ela me convidou para o MNU, e eu fui algumas vezes na reunião. Dessas reuniões, eu fui abandonando o movimento estudantil e fui me achegando no MNU. Assinei minha ficha de filiação, passei por um processo de conhecimento e fui atuar no movimento negro unificado em Goiás, dentro da universidade, mas com alguns grupos de trabalho em um assentamento e nos quilombos também de Goiás. Né? Nós tínhamos alguns quilombos aqui perto da cidade, então nós começamos a atuar. E depois eu decidi que eu precisava voltar para o movimento estudantil para fazer o debate racial, como eu voltei. Mas a minha prioridade foi estar isso. E ela me apresentou esse movimento negro. E nós começamos, então, a trabalhar na universidade para que todos os departamentos pudessem também ajudar na discussão racial. Aí nós entramos para o Centro de Estudos Brasil-África, que hoje não tem esse nome, eles vão chamar de NEABI hoje, né, de alguma coisa assim. E nós fomos ser bolsistas dentro da universidade, nesse centro acadêmico, trabalhando o movimento negro até quando eu saí de lá, e ficamos durante
todo o tempo, meu e o dela, lá, fazendo esse trabalho. A universidade dava o suporte, mas a gente atuava também nos locais, nos GTs de educação, no GT de mulheres, do assentamento e dos quilombolas e o GT jurídico, fazendo com que a gente pudesse movimentar. Nessa época dessa movimentação, a universidade, então, nos orientou a fazer todo o possível para levar o debate para dentro da universidade. Fizemos isso. Nós tivemos a oportunidade de trazer para Goiânia, de onde eu falo, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, a Jennifer, que foi do Comáfrica. Nós fizemos muito trabalho com as embaixadas dos países de língua portuguesa, fazendo um intercâmbio, trazendo para as discussões em todos os departamentos, para isso, aproveitando todas as reuniões do movimento estudantil, do centro acadêmico, e todos os encontros também que aconteceram aqui do estudantil, a gente levantar a pauta racial, foi muito bacana. Então, eu, num momento muito frutífero da minha vida, eu pude compreender e me organizar numa entidade em que estou até hoje. Né? Então, em 86, nós fomos para trabalhar o Negro é Constituinte, que aí eu conheci o Movimento Negro Nacional, fiquei muito mais convencida de que eu estava certa, né? Tive a oportunidade de conhecer Benedita da Silva e várias outras pessoas naquele momento, Jacira, Graça, e outras pessoas também do movimento negro, em que eu pude entender. A Beatriz Nascimento, ela esteve aqui, nós trouxemos para lançar o filme Ori, fizemos a discussão com o K.O. Então, assim, a vida foi me presenteando com a presença dessas pessoas na minha vida. O Edson Cardoso, que veio para a formação do Movimento Negro Unificado, formação política, né, de ficarmos sexta, sábado e domingo estudando os documentos, lendo. Dionísio também, uma grande pessoa que nos ajudou a compreender. Então, nós tivemos, na minha vida, essas passagens vigorosas, e que a cada dia que eu conhecia, eu conseguia fazer uma coisa, sabe, que eu acho que as pessoas fazem também. Eu aprendia tudo isso e trazia isso tudo para a minha família. Eu levava isso para dentro da minha família. Tanto é verdade que minha irmã é militante do Movimento Negro Unificado, Ivana Leal, que me ajudou a levar para dentro da minha família o movimento negro. Meus irmãos todos são filiados, todos não, o André acho que não é, filiados ao MNU. A minha mãe assinou a ficha de recadastramento, minha mãe tem 82 anos, do MNU. Minhas filhas, meu genro, todo mundo que vai chegando, a gente vai fazendo o núcleo, e as atuações estão nos campos de trabalho deles. Não é um núcleo da família Leal, mas é um núcleo de responsabilidade. Aquela história de eu sou o quilombo e onde eu estou, eu sou a referência, a denúncia, na minha vida é verdadeira, muito verdadeira. E eu sempre soube fazer isto na família e fora da família. Quando eu cheguei a ser coordenadora nacional eleita no Movimento Negro Unificado em 2017, eu estava rodeada da minha família, militante do MNU, que estavam lá no Congresso, como participantes do MNU, que tem uma história de luta também. Então, isso eu tenho orgulho de dizer, que a minha sobrinha, que é a nossa mascotezinha daqui, que representa as crianças do MNU, subiu no palco comigo e ela disse assim para mim: madrinha, agora você é a presidente? Aí eu disse: não, eu sou a coordenadora. Aí ela: então agora você é a coordenadora nacional do MNU. Aí ela olhou para todo mundo e falou assim: que legal. Então, é isso. São coisas que acontecem na vida da gente, que hoje eu tenho o compromisso de estar devolvendo para a comunidade tudo aquilo que eu vim acumulando ao longo desses anos todos. Porque é impossível a gente morrer com tudo isso, a gente tem que repartir, tem que reorganizar as pessoas, tem que continuar a luta, eu tenho que continuar andando por esse país
para dizer da minha satisfação de ter encontrado o MNU. Pensando em organização, depois da Frente Negra Brasileira, né, da década de 30, dá para a gente sustentar que o movimento negro unificado hoje, 42 anos, se eu não me engano, é a organização mais completa no sentido da proposição, da construção, da elaboração de pensamentos e políticas públicas para os outros movimentos negros e para a negritude nacional brasileira como um todo? Eu gosto sempre de dizer que nós construímos várias estradas para muitas pessoas irem caminhando e se organizando. O Movimento Negro Unificado, em 78, nós estamos fazendo umas compilações de alguns documentos. Nós temos um documento... Que notícia boa. Nós temos documentos em que diz que os militantes do Movimento Negro Unificado foram absolutamente acompanhados pelo governo brasileiro, monitorados. O que a gente escrevia, eles liam, tá? Leram tudo que foi produzido pelo Movimento Negro Unificado e nós fomos amplamente vigiados e monitorados. Nós temos documentos confidenciais que ali destaca, eles estarão reunidos em tal lugar, precisa monitorar tal pessoa. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para mostrar para a sociedade, para o povo negro. Tem muita gente fazendo um monte de coisa, tentando nos organizar para poder fazer isso. O quanto foi importante essa reunião naquele momento, o momento da criação do Movimento Negro Unificado, com tantas pessoas que produziram ao longo desses anos, que deram sustentação para o nascimento até mesmo de outras organizações, mas que, de fato, é impossível alguém hoje tocar na história da construção do pensamento negro nesse país e não falar da frente e não falar do MNU. Né? E a gente não ficar feliz e satisfeito por esse nascimento de outras organizações que também têm a tarefa de continuar pavimentando as estradas para a gente vencer todo o tipo de preconceito e racismo que tem. A denúncia, dizer que nós vivemos num país em que nós somos o tempo todo violados racialmente, é super necessário. Quanto mais gente falar é importante. Mas o MNU ele teve um protagonismo fundamental. E aí abrir as portas, permitir o nascimento, acompanhar o nascimento e andar junto para vencer o racismo é fantástico. Eu cheguei no Uruguai, uma pessoa me abordou e disse para mim: eu conheci Luísa Bairros, a primeira coordenadora do Movimento Negro Unificado. Nós estivemos no Brasil para conversar sobre várias questões de como atuar, como uma organização pode, nos seus documentos, ser absolutamente preciso com a elaboração do pensamento e como nós podemos ajudar o movimento a continuar sendo muito participativo e como nós vamos levar para os nossos irmãos do Uruguai essa experiência de vocês. E eu fiquei muito emocionada, porque eu não sabia que eu ia encontrar nesta cidade alguém que pudesse admirar tanto o Movimento Negro Unificado e o agradecimento. Luísa foi uma pessoa fantástica para o MNU. Todos os outros coordenadores também foram, mas ela teve essa condição de espalhar para o mundo e para o país uma coordenação nacional que pudesse dizer: nós precisamos nos organizar nacionalmente para responder ao racismo brasileiro. E ela fez isso. E a gente deu continuidade no trabalho dela. Então, é emocionante e dizer para todo mundo, dar certeza de que nós só estamos aqui para ser caminho.
para ser caminho, para estudar as formas de como nós podemos nos organizar cada vez mais. E um outro dado, organizar através das mulheres negras, que têm uma outra percepção de organização do mundo, de uma preservação da vida muito diferente, que isso dá sustentação, substância para a luta. A gente tem uma forma diferenciada de fazer a luta. Não estou querendo aqui dizer que se é melhor, é melhor. É diferente, que contagia, e que chega um momento que as pessoas precisam assumir e permitir e deixar que essas mulheres possam assumir esses papéis e fazer a luta também. É isso. Nesse sentido, agora, para arrumar confusão, né? A gente ouve muito falar sobre patriarcado, né? Eu analiso o patriarcado na perspectiva da branquitude. E para dentro da negritude, a gente, mesmo com vários problemas, a gente entende que a relação ela tende a ficar melhor nessa composição de espaços, né, entre homens e mulheres dentro dos movimentos negros. É possível falar que os movimentos negros, em sua ampla maioria, vivem um matriarcado? Porque, na verdade, quando você pega uma palavra tão bem elaborada pelos brancos e matriarca, patriarca, a gente fica muito presa. Então, eu quero dizer da nossa possibilidade do olhar diverso. Não é uma guerra contra os homens, não existe isso. É uma compreensão muito bem elaborada dentro de nós e o quanto nós somos o sustentáculo, a sustentação de uma geração que olha, que permite, que acolhe e que entende. O nosso sofrimento de termos o nosso útero no trabalho de produzir a vida e de repente, a gente ver as nossas vidas que a gente põe no mundo sendo violentadas, transformadas em escravos, sendo tirado de nós, e a gente tendo que dar vida para outros seres, dos brancos, não podendo cuidar de nós, depois a gente ter que cuidar dos nossos homens, dos nossos jovens, todos violentados pela violência da escravização, né, da nossa luta, perder os nossos companheiros para bebida, para traição à raça, no sentido de ter que implantar contra nós as violências físicas, o contrato com o branco para vender o nosso povo, a escolha da violência sexual. Então, isso tudo a gente viu, percebeu, e a gente tem que cuidar disso. Mas o cuidado significou para a gente um manejo diferenciado de perceber toda a nossa existência. Nós não somos supermulheres, nós somos mulheres que temos uma percepção diferenciada de tudo aquilo que pode acontecer. Nós precisamos defender a nossa família. Então, quando a Carolina Maria de Jesus diz que a fome ela causa raiva, dormir com fome, ela precisava ter um plano para alimentar os filhos. E ela tinha essa percepção que o morro, né, que aquele lugar, aquela violência toda, que ela tinha que sobreviver. Então, ela diz muito desses conflitos. É muito bom ler Carolina Maria de Jesus, por conta dessa percepção que ela tem, esses conflitos todos. Depois vem Conceição Evaristo, que ela diz bem o que significa ser uma mulher nesse país, nesse mundo. Então, não é o matriarcado, são as mulheres negras se organizando no mundo para dar respostas. E os homens negros precisam compreender e precisam entender e seguir conosco, abandonar, compreender que não é momento de fazermos disputas insanas entre a gente. É momento de assumir o poder.
E assumir o poder para nós, mulheres, é dominar o conhecimento que tem lá fora e dominar o conhecimento que tem dentro dos nossos espaços de resistência, que são nossas casas, nossos terreiros, nosso quintal. Eu tenho uma mãe que, mesmo ela não tendo a universidade, porque ela não quis, ela conseguiu fazer todos os estudos, depois ela não quis mais, mas ela é física, ela é economista, ela é matemática, ela é química. Ela estudou a alquimia de como não deixar os filhos morrendo de fome, por que dá a farinha com feijão e por que dava água depois para beber, porque ela sabia que alimentar 6, 8, 10 é diferente. E a água ajuda nessa coisa. Como é que é chegar no final do mês, ter que alimentar as pessoas? Como é que aquele dinheiro daria? Como é que é receber mais outros filhos da irmã que se foi, que morreu, e cuidar? Como é que é a matemática da sobrevivência? Como é que é sentar e dividir as tarefas em casa? Como é que é sobreviver nesse país? Como é que, economicamente, uma pessoa lava para os outros, lava para dentro de casa, é doméstica, põe o filho para estudar, sabe do horário de um e do outro? Como é que é isso? Essa mulher, ela recebe muitas informações, e com essas informações nós vamos elaborando como é que é enfrentar o mundo. Como é que é enfrentar o mundo numa casa onde as pessoas te tratam como empregada doméstica e que você precisa também ser a escrava sexual do patrão, dos filhos do patrão. Às vezes ter que resistir, ficar esgotada, não ter a condição de ir para casa porque tem que cuidar do lar e não ter o lar. Então, nós sabemos o que é o sofrimento das perdas. E nós não queremos perder mais. E não perder mais significa estudar muito essa sociedade e nos colocar na luta, mas na luta concreta. Nós não podemos perder ninguém. Esse sofrimento de perder as pessoas pela bala que é direcionada para os corpos negros, isso é um sofrimento para a gente. Hoje nós temos muitas mulheres sofridas, porque nós perdemos os nossos filhos. E aí, essa perda gera mais uma mulher em pé para fazer a luta. É disso. E isso não é motivo da gente dizer de disputa. É a constatação nossa de que estas coisas nos faz mais mulher negra para lutar. Lindo. Aquele quadro ali atrás é a Raquel Trindade? Não, Lélia Gonzalez. Ah, Lélia. Então Lélia, a gente vai falar dela, que eu estava em dúvida. A Lélia, em algum momento, ela falou que existe, que a gente tem etnocentrismos e etnocentrismo, né? Tem segmentos. A gente está vivendo um boom identitário. Então, a gente tem as várias caixinhas e que, mesmo estando dentro do mesmo segmento étnico, trabalham pautas conflitantes, inclusive. Por um outro lado, Angela Davis disse que quando uma mulher preta se movimenta, toda a estrutura, a base, se movimenta junto. Como que você analisa o impacto de uma fala de Angela Davis, uma mulher importante, tive a oportunidade de entrevistá-la, e alçada a popstar para as novas gerações, e a Lélia com esse grande acumulado, filósofa, educadora, pedagoga, assim, uma transformadora de realidades, né, do seu entorno e toda a sua... Seu entorno não, né? Toda a órbita dela se movimentava. Então, ela faz essa crítica à leitura do etnocentrismo na perspectiva dos movimentos negros. Como que você analisa essas duas personalidades e o impacto que ela tem para nossas militantes dentro dos movimentos negros aqui, sobretudo no Brasil? O peso de cada uma no rolê, vamos dizer assim. As duas se encontraram, né? Eu acho isso muito bacana. E eu encontrei as duas. Eu acho que a Lélia tinha uma capacidade de provocar em nós um estudo mais aprofundado de todas as teorias que ela criava, dos conceitos, que isso era muito bacana. Então, para mim, Lélia
sempre foi um furacão de ideias, um aglomerado de pensamentos, Brainstorm permanente. Isso. Então, até hoje, a leitura que a gente faz da Lélia, de todo mundo, e de como ela era, como ela percebia a potencialidade de todo mundo e como ela ajudava nesse pensamento. Então, isso é importante. Acho que Ângela e Lélia, elas se encontram nessa possibilidade de dizer para nós. E ela disse, vocês ficam... Ela disse da última vez que ela veio aqui, a Angela Davis, vocês falam, gostam muito, elaboram, querem me ouvir, mas vocês têm Lélia Gonzalez, vocês têm, depois citou outras pessoas também da parceria. Mais de uma vez ela falou isso, né? Mais de uma vez. E eu posso te dizer uma coisa, nós temos Lélia, nós temos Luísa, nós temos Angela Davis, ligada. Essas mulheres, elas provocam em nós. Você entende esse caldeirão, tudo que eu te falei, essa conjunção, quando ela diz, quando a Angela Davis diz que nós movemos, é por conta desse nosso histórico, do acúmulo, mas é um acúmulo para girar, é o acúmulo para dizer, não estamos paradas, nós não cansamos de aprender. Então, essa avalanche, essa situação em que esse acúmulo de pensamentos e de conceitos que a Lélia traz para a gente, se organiza, estuda, sai de um partido, vai para outro, ela cria tensão no feminismo branco, ela diz, o que é isso? Vocês estão pensando o quê? Sabe? Nós, mulheres negras, movemos o mundo, sim. E aí não dá para ficar vocês indo para a luta e esquecendo a mulher negra dentro da cozinha de vocês. Está errado. Nós estamos aqui fazendo a revolução desde o dia que nós pisamos nessa terra. Há mais de 500 anos nós estamos aqui. Ela botava isso na mesa, bancava, estudava, produzia e atraía muito mais mulheres para esta luta. Então, quando ela faz isso, eu compreendo perfeitamente o recado que Ângela deu para nós. Nós temos que aprofundar em todas que estão aqui no país, no Brasil. Eu acho que tem uma pessoa produzindo muito, e é a nossa referência, que é Sueli Carneiro, mas tem a produção e o desempenho e a organização da Dulce Pereira, né, que foi a mulher que recebeu o Nelson Mandela no país, que organizou toda a visita e que conversou também, e conversa, e que tem um trabalho muito grandioso, mas nós temos também outras mulheres. Eu não posso nunca dizer da minha trajetória e não dizer que eu aprendi. Sentei em Monte Alegre, do lado da Dona Procópia, e ela me contou a história de resistência do povo Calunga. Uma história de resistência. Eu aprendi. Na humildade, do jeito delas, elas preservaram aquele lugar por mais de 200 anos. Então, eu preciso olhar para a Dona Procópia, preciso entender o que a Lélia e o que Angela Davis está dizendo para nós. Temos que olhar para as histórias das nossas mulheres negras aqui no nosso país, nas limitações que elas têm, mas o quanto elas preservaram as vidas. Nós temos, eu falo Calunga muito, e a gente está vendo agora o avanço. O quintal do povo Calunga são as cachoeiras que tem em Monte Alegre, que tem no Vão do Moleque, que tem em vários lugares, que hoje as pessoas querem retirar deles a possibilidade, porque eles, durante anos, guardaram aquele local. E agora querem fazer especulação imobiliária, ou querem fazer especulação do turismo, e querem dizer que nosso povo, que cuidou até hoje daquele espaço, não pode cuidar. Está errado, a gente tem que brigar. E essa mulher disse da resistência, de como é andar 1 dia e meio a pé, 2 dias para chegar à cidade, trocar a farinha e levar outra coisa para lá. Como é que é resistir durante anos
sem ter escola e passar a ensinar para aquelas pessoas hoje. Então, é de uma propriedade, sabe? Então, quando eu olho para Lélia, eu não posso esquecer de Teresa de Benguela, né? Que assume o comando e que ela prefere morrer do que se entregar àquela situação de violência também. Então, assim, são exemplos. Lélia traz esse conjunto de ideias para o pensamento negro no país, onde ela faz uma organização do pensamento das mulheres negras na academia. E ela senta e produz, mas ela não deixa, ela não abre mão de participar do movimento social e não abre mão de sair pelo país conversando conosco. Lélia esteve em vários lugares no país, conversando com as mulheres mais simples e as mulheres mais intelectualizadas desse país, e era a mesma conversa, o mesmo sentido. Uma mulher da fala brilhante. E a Ângela nos lembra disso, né? De uma fala brilhante, de uma mulher que resistiu, procurada pela polícia internacional, mas que resistiu e que não foge dos seus princípios e que diz uma coisa que é absolutamente correta. As prisões são prisões do povo negro no mundo. Precisa existir, ela chama de uma abolição do cárcere, né? Ela chama o encarceramento, tem que haver uma abolição, porque são os nossos corpos negros que estão impedidos de sobreviver nessa situação de cárcere que é para matar. Ali, as pessoas que entram ali, elas entram já determinadas com a questão de morrer ali dentro. E a maioria são povos negros dentro dessas penitenciárias. E nós precisamos discutir isso. Nós precisamos ver um caminho para fazer essa abolição, né, dessas pessoas que estão lá nos maus tratos e que estão lá sem defesa e que, às vezes, não sabem nem por que estão lá. Morrem lá, abandonadas. Então, a gente não pode deixar o nosso povo nessa situação. E a Ângela diz muito isso, e diz muito bem sobre isso. A gente vem acompanhando, né, e tentando mitigar os impactos desse sistema judiciário, que é o grande responsável por esse encarceramento em massa, pelo etnocídio, pelo genocídio, né, das juventudes. E você, ativista do movimento negro, do movimento sindical, Secretaria de Combate ao Racismo, CNT, Secretaria de Comunicação da CUT, foi conselheira do Conselho Estadual de Educação de Goiás, coordenadora do Centro de Referência Negra Lélia Gonzalez, coordenadora do movimento do MNU, entre esses vários campos de luta, Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, que por pouco a gente não perde esse espaço também. Como que é essa construção, Ieda, de uma mulher preta, de quebrada, com todo esse histórico, dentro desses espaços institucionalizados, trazendo essa pauta, né, que é a pauta antirracista, e penso eu, não conheço a estrutura interna desses locais, mas penso eu, composto majoritariamente, né, por ou brancos e brancas, classe média, ou com pouca participação de pretos e pretas. Como que é, na sua perspectiva, a sua posição dentro desses espaços, assim? Como que é lidar com isso? Quando que a metodologia, a ideologia pede para o fígado, para o sentimento e etc.? Olha, dentro do movimento sindical, a gente precisa, eu vou por partes, explicar que o movimento sindical não é o movimento negro. E isso causa uma estranheza, e vou dizer isso para cá, e didaticamente a gente explica e as pessoas precisam compreender. O movimento sindical, ele colabora
porque ele entende que o movimento social ele é fundamental para a luta antirracista, antissexista, a luta contra a homofobia. Então, é fundamental este entrelaçamento, porque dentro das organizações sindicais nós temos pessoas e pessoas diversas e de toda a pluralidade e precisam ser respeitadas e tem que ser pautada estas lutas. Isso é tranquilo, bacana de se fazer, de se falar e de se travar. E sempre digo, absolutamente, sou muito e trabalho para isso. Tanto dentro do movimento sindical, quanto nos sindicatos, nas confederações, nós negros precisamos nos organizar para estarmos sempre nos postos de comando, para que a gente possa, de fato, pautar a discussão antirracista nesses espaços. E para pautar as lutas antirracistas nesses espaços, eu preciso estar dentro dos lugares que decidem isso. Então, isso é fundamental e tranquilo para mim. E a disputa nesses espaços são disputas da percepção da luta em defesa da vida, e da vida dos povos negros, e esses negros compõem esses sindicatos e compõem toda a estrutura dos trabalhadores, não só de educação, mas dos trabalhadores do Brasil. Como nós somos 54% da população, 54, 55, 56, nós temos, então, maioria em todos os lugares. Então, a discussão precisa fluir com muito mais coragem. Né? Isso é uma coisa. Dentro dessas outras instâncias, que são instâncias de controle social, a bagagem que a gente acumula com todo o tempo, as leituras, as questões que têm que ser absolutamente colocadas do ponto de vista legal, mas tendo um recorte racial, ela é fundamental. Então, nos conselhos, não tem a possibilidade de estabelecer o recorte racial. Ele está presente. A necessidade de se estudar e de se colocar. Agora, existem momentos em que você se depara com pessoas que querem te convencer de que o racismo não existe no país. E de que isso é da nossa cabeça. Aí a gente se organiza, né, tem que se organizar, e aí eu acho que você lembrou muito bem do fígado, e a gente precisa continuar pedagogicamente explicando, organizando e dizendo da possibilidade de que um coletivo, um colegiado tão diverso não pode mais fazer coro com algumas coisas que nem o próprio não está escrito mais em lugar nenhum, que a gente já venceu essas batalhas, que nós temos livros e livros que a Constituição, a nossa legislação, os estatutos aprovados, a discussão feita em vários locais. Nós precisamos fazer um trabalho de ajuda para que as pessoas possam se livrar daquela coisa, da mesmice de falar de que nós somos todos iguais, nós somos irmãos. Tem que cair por terra. Mas a preparação para isso, e as intervenções e as propostas para que as pessoas possam fazer, tem pessoas também que nos seguem e que garante que essa discussão seja muito boa. E o tratado, então, o Movimento Negro Unificado, quando ele está no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que foi quase um alvo para a destruição desse atual governo que não destruiu, a gente tem que fazer o recorte racial com toda a tranquilidade possível, nos apegando, nos pegando, nos organizando na legislação e também na questão dos acordos feitos lá fora pelo governo brasileiro, que acolhe toda uma dinâmica dos direitos humanos, mas não dos direitos humanos que essas pessoas dizem que existem aí para a gente proteger bandido ou pessoas que não são. Não é isso. Isso é de um destempero, de um despreparo. Mas a gente garantir a possibilidade de vida das pessoas dentro do seu país, respeitando toda a legislação. E a gente traz
para dentro desses espaços também a discussão histórica da posição do negro no país e de quanto a dívida para a população negra é muito grande, é grandiosa, e ela precisa ser corrigida ao longo dos anos, e que essas organizações que eu faço parte e representam o movimento negro, elas precisam compreender, entender e se posicionar bem do lado do combate ao racismo. E aí eu digo, do combate à homofobia, do combate à violência contra as mulheres. Precisa entender isso. Então, a gente tem que se organizar, estudar, ir para cima, e temos que fazer, nós temos que estar presente em todos os conselhos de controle social, para que a gente possa entender o Conselho de Controle Social do Fundeb, que discute o orçamento do Fundeb, temos que estar lá. O Conselho da Saúde, temos que estar lá, porque a saúde pública nesse país, o SUS, é o nosso grande plano de saúde, e nós temos que estar no Conselho para a gente gerenciar e ver o que está acontecendo. O Conselho de Saúde, o nacional, é importante, gerencia financeiramente. O SUS, ele se comunica com a vigilância sanitária, com as coisas que entram no país e que podem sair. O SUS é de uma preciosidade muito grande para nós. E o povo negro tem que defender o SUS. É lá que tem o projeto do Conselho para discutir como é que nós vamos fazer para introduzir as pessoas para saberem da anemia falciforme, que a gente precisa salvar vidas. Como é que a gente entende que não é que a hipertensão é um problema do negro, mas como nós vivemos sob pressão, absolutamente na miséria, nós somos acometidos da doença da pressão, que a gente chama da pressão alta. E isso significa que o SUS precisa olhar para esse povo que procura e precisa ter um programa de atendimento para que a gente não morra de ataques cardíacos aí o tempo todo. Você tem uma prevenção. Então, quando eu digo para vocês da importância da presença do povo negro nesses conselhos, é para fazer a diferença e bancar e colocar a nossa pauta diariamente, de forma que as pessoas possam compreender que tem que tratar dos 56% da população, sim, e que nós temos que estar em todos os lugares, porque para estar nesses lugares, eu preciso também dominar um pouco dessas questões todas. Eu acho que a gente tem que estar nas câmaras municipais, nós temos que estar nos conselhos tutelares, nós temos que ser eleitos para a prefeitura da cidade, porque esse recorte racial, quem vai saber mais somos nós. E aí a gente precisa estar preparado para ocupar esses espaços. Ai, está acabando. Passou muito rápido. Assim, vou fazer aqui um ping-pong com você. Você que é uma especialista em metodologia, né? Então, para você vai ficar muito tranquilo. O Movimento Negro Unificado é uma fonte de pesquisa para mim. Viva e sistematizada, né? Porque eu tenho a oportunidade ainda de dialogar com os nossos mais velhos, quem veio com o facão na mão, sem facão, né? Veio com o pé descalço, quebrando os matos e lapidando essa trilha para a gente. E eu vi uma matéria sobre você, da revista Chapuri, que o título era Ieda Leal, uma insurgente no movimento negro. Define para a gente essa insurgente. Eu achei bacana o texto, eu fiquei tão feliz. Tem o quê? Uns 3 anos, 4 anos esse texto? Tem. Foi em 2017, foi quando eu fui eleita. Como a gente não teve congresso ainda, então ainda não tem a nova direção do Movimento Negro Unificado, mas a gente está, já depois da pandemia, vamos fazer o nosso congresso, que a gente elege, né, a nova chapa para conduzir o Movimento Negro Unificado. Quando falou isso, eu achei bacana, eu fiquei feliz, porque é o diferencial, que não é o diferencial, é o que a gente vem fazendo o tempo todo para nos colocarmos diante de todos, como aqueles que têm voz e que nós queremos falar.
Então, essa insurgência é dizer: não precisamos que falem por nós. No sentido que eu estou dizendo, para fora do MNU, lógico, né? Então, que daquele momento em diante, nós vamos dar continuidade, sequência ao trabalho, insurgindo nessa mesmice que a gente já vem criticando a nossa sociedade, que a gente precisa, bem definido, bem assim, tomar o poder, pegar o poder para a gente. Então, eu acho que era um pouco daquilo que me dava orgulho de poder, do título e de onde eu venho, do centro do país. Né? A gente saiu do Rio, de São Paulo, e aí, no coração do país, vem isso. E é o resultado de todo um trabalho de muita gente. E aí a gente tem que reconhecer que um pedacinho de cada um que passou por mim, que eu pude beber na fonte, que é o resultado dessa insurgência, né? A insurgência para pegar o poder. Ieda Leal 2020. Com muita vontade de passar essa pandemia para continuar conversando com o meu povo do jeito que é bom, olho no olho. Ieda Leal, bancada preta. Feliz, porque eu dei de cara com uma juventude potente. Eu acredito. Obrigado. Eu Muito já obrigado pela juventude. Apaixonada. Vocês me lembram muito, muito, muito de quando eu comecei. Para mim é orgulho. Ieda Leal, Congresso Nacional. Precisamos. E aí tem uma retórica aí, né? Precisamos sentar naquelas cadeiras para dirigir o Brasil. Aquele Congresso Nacional de Brasília não nos representa. Não nos representa. A nossa história de insurgência, de luta, tem 504 anos. Chegou o nosso momento. Nós temos que nos preparar para assumir o poder. Ieda Leal, Movimento Negro. Construir o projeto político do povo negro para o Brasil. Projeto de sociedade preta, né? Até arrepiou agora. De verdade mesmo. É que não dá para ver, mas a gente está nessa luta e uma presidenta preta no Brasil. É viável? É possível? Eu tenho tido mais consciência de que sim. Nós temos que vencer muitas coisas, mas tem um movimento de mulheres negras nesse país, de gente que domina muito conhecimento e que a gente precisa nos organizar. Temos que fazer uma coisa. A organização nossa passa pelo nosso Correio Nagô. Eu chamo de Correio Nagô. O cochicho, o tramar dentro de casa, de organizar nosso povo na favela, na periferia, na quebrada, em todos os espaços. Nós temos que ser quilombos urbanos e rurais na luta contra o racismo. E tem um jeito de ganhar. É a unidade. É a gente saber. É a gente chegar em um lugar, olhar no olho de um outro negro e saber. Nós estamos aqui. Sabe, Wakanda? É isso. A gente não pode esquecer de ninguém. A gente tem que contagiar todo o país. Nós temos que estar aqui, nessa telinha quadrada, mas nós temos que estar no quintal, na roda de capoeira, no terreiro, nós temos que estar nas feiras, nós temos que estar em todos os espaços. Nós precisamos de todo mundo para fazer a revolução. Minha mestra, minha comandante, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos ceder esse espaço, né? Esse ciclo de entrevistas para a TV Pangeia. Não foi à toa que escolhemos esse nome,
porque era tudo junto e misturado. Hoje nós temos uma fronteira com a África, é só um oceano, é logo ali, mas a gente está bebendo muito nessa fonte, dessa construção metodológica, diferente do que falam, que a gente só está no campo da oralidade, etc., sistematizada. E fiquei muito feliz em vários aspectos, sabendo dessa compilação de documentos, assim, vai ter insumos aí para mais uma série de iniciativas e de construções. Sim. A Bancada Preta é isso, essa plataforma de troca de ideias, de construção de tecnologias sociais, de construção de narrativa para além da disputa de narrativa, né? Acho que, sim, por sermos maioria, a gente não tem que disputar narrativa, né? A gente já tem um monte já construída, tem muitas a construir. Então, assim, eu estou muito feliz, eu estava muito inseguro inicialmente de fazer esse bate-papo, mas aí a gente vai sendo motivado, né, aos trancos e barrancos. Tem uma pessoinha que está ali na sala, no backstage, que fica dando porrada e vai, e impulsionando, motivando. Então, quero te agradecer por participar da TV Pangeia, participar do Na Bancada, participar do podcast Na Bancada e te agradecer, né? Agradecer pelas suas contribuições, pelo que você vem somando nesse processo, por ser uma insurgente. Eu também já fui rotulado assim, não é à toa que me chamam de Bob controversista, porque o nosso questionamento, a nossa problematização, a nossa construção é tida como enfrentamento, como bagunça, como os que causa, e etc. Né? A gente sabe que não é bem assim, a gente tem um lado, e esse lado é o lado da maioria, essa maioria espoliada, né? Sofrida. Né? Só tenho a agradecer nossos orixás, agradecer a natureza por ter me proporcionado esse momento aqui com você. Eu quero dizer uma coisa que eu assim, preciso registrar. Vidas negras importam. O movimento negro unificado, para além de dizer e reafirmar que importam, nós estamos chamando todo mundo para reagir à violência racial. Então, complementa. Sabe como eu digo, como o movimento negro unificado é importante? Então, reaja à violência racial. É um dos lemas nossos. A reação está aí. Bancada Preta, Organização das Mulheres, a Juventude, o Islã, sabe? Então, essa é a nossa reação. E a outra reação, que a gente precisa contar com todo mundo, é aquela reação que nós vamos construir na calada, trazendo todo mundo para o mesmo local para fazer a reação da tomada do poder. Então, reagir à violência racial é tarefa de todos. Hamilton Borges sempre fala, né? Reage ou será morta, reage ou será morto, né? E ele falou isso numa audiência da OEA. Inclusive, eu assisti toda a audiência, e nessa audiência, na gestão da Dilma, finalzinho do primeiro mandato da presidenta Dilma, ele fez o Estado brasileiro reconhecer que tem um genocídio em curso, né? Então, assim, o Estado brasileiro falou na mesa da OEA que, sim, levando em consideração esses argumentos, sim, existe sim o genocídio. Então, assim, parem de nos matar. Parem de nos matar. Importam, e nós vamos reagir à violência racial. É isso. É isso. TV Pangeia, Bancada Preta, Na Bancada podcast com Ieda Leal, essa nossa grande referência.